Isso. Vou convidar você agora a abrir a palavra de Deus. Deus tem alguns recados para dar para você e para mim. E antes de abrir a Bíblia, eu preciso te alertar algumas coisas. Existem algumas coisas que são atividades exclusivas ao pastor e o pastor tem que fazer. Algumas vezes você encontra na Bíblia expressões como: cuidado, depois da minha partida vão aparecer lobos vorazes e vão querer destruir o rebanho. Você encontra alguns textos na Bíblia, como aqueles em que Jesus pede a Pedro: vá apacentar os meus cordeiros. E apacentar o rebanho de Deus, dentre outras coisas, é não permitir que lobos vorazes roubem a paz, a esperança e a mensagem que foi implantada no coração de vocês. Eu quero adiantar a vocês que existem alguns lobos vorazes rondando a cidade de Goiânia. Pessoas que talvez no fundo do coração acham que são movidas por Cristo, mas estão sendo movidas por Satanás, para destruir a fé, a esperança e a mensagem que Deus deu a essa igreja. Vestem uma roupa bonita, de santidade, e começam a acusar a liderança de Deus, que não é perfeita. E como lobos estão destruindo a fé e a esperança de muitas pessoas. Eles são sorrateiros. Vão entrando com aquele ar de piedade no seu coração, na sua casa. E desde o início da semana, enquanto eu orava a Deus pedindo: Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale à tua igreja no próximo sábado? O assunto de hoje era muito forte em meu coração, antes de saber, na quinta-feira à tarde, desses lobos vorazes. Isso me deu certeza de que eu deveria realmente transmitir um recado desta manhã a você, para que você não seja destruído por pessoas muito más que estão rondando por aí. Esta igreja, você que é membro dela ou você que está nos visitando, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que aceitou o chamado de Deus, de viver debaixo das asas de Deus e com uma mensagem específica. Se você entender o recado desta manhã, você vai saber colocar esses lobos vestidos de ovelhas no devido lugar. No devido lugar. Livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Se você quer um resumo da história do grande conflito, são esses capítulos. Se você quer um resumo do que vem pela frente, são esses capítulos. Se você quer um resumo do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, são esses capítulos. Capítulo 10, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11, verso 15 em diante. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o teu tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos,
separados, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13, verso 15. E foi-lhe dado a uma besta que surgiu da terra comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Capítulo 14, verso 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses textos são muito significativos para nós. Muito significativos para nós, muito fortes. A intensidade com que João apresenta o conflito final, os grandes momentos da história deste mundo, a intensidade, as palavras que ele escolheu, a maneira como Deus escolheu se revelar por meio dele para nós, é muito forte. Muito forte. Envolve decisão. O que eu vou fazer no meio de tudo isso? É uma batalha pelo meu e o seu coração. E uma palavra especial nesta manhã, que eu quero que você guarde no seu coração: remanescente. Ele usa a expressão restante, o que restou, o que sobrou. Remanescente. Queria que você ficasse com isso no seu coração. Guarde essa palavra remanescente. Para você entender um pouquinho, deixa eu voltar no tempo. Era o meu primeiro distrito. Primeiro distrito, o pastor é empolgado com muita coisa, né? E o que mais me empolgava era perceber o quanto as pessoas eram transformadas, não por mim, mas pelo que Deus faz, pelo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Eu me lembro quando entrei na agência bancária, uma das primeiras vezes que entrei na agência bancária, a única que tinha na cidade, enorme. Eu acho que essa parte aqui da igreja é maior do que a agência bancária era. Era enorme. Na única rua asfaltada da cidade. Estava lá. Entrei e me apresentei no caixa. O senhor é novo por aqui? Está chegando agora? Estou chegando agora. Todo mundo conhece todo mundo. E você veio fazer o quê? Eu sou pastor da igreja adventista. Ele, E ele fez uma pergunta que eu nunca esqueci. Para quê? Ele não perguntou por que eu era pastor. Ele falou, para que você é pastor? Eu fui pego de surpresa com aquela pergunta.
E eu respondi algo que eu carrego, porque foi Deus quem deu a resposta para mim, não para ele. Para ver pessoas transformadas pelo sangue de Cristo. E às vezes a gente vai se esquecendo do para quê somos cristãos. Para que você existe? Se não é para ser usado por Cristo Jesus, para não apenas você ser transformado, mas para ver outras pessoas sendo transformadas por meio de você, você perdeu o sentido, perdeu o foco. E é fácil a gente perceber que a turma vai perdendo o rumo, o foco das coisas. Enquanto as pessoas estavam perguntando, para que você é adventista? Algumas pessoas na igreja diziam assim, pastor, tem muita gente dizendo por aí que a gente não tem doutrina. E eu fiquei intrigado, querendo entender o que está na mente das pessoas quando dizem que não há doutrina. O que é doutrina? E eu cheguei à conclusão de que a maioria dos membros da igreja, quando falava em doutrina, só tinha uma coisa na mente. Lista, conjunto de regras que regem o meu comportamento. Eu posso falar assim, não posso, tenho que me vestir assim, não posso, eu posso ir naquele lugar, não posso. E eu percebi que muita gente até hoje confunde o que é doutrina. O que é doutrina? Eu diria que estas coisas que regem a vida cristã fazem parte da doutrina. Mas doutrina não se resume a isso, doutrina é algo mais do que isso. Eu encontrei essa definição para a doutrina. Tudo o que é objeto de ensino. Algo que disciplina. E aí gera uma outra confusão na mente de muitos adventistas do sétimo dia. Quando fala em disciplina, pensa no quê? A comissão da igreja, falando mal de mim, comentando meus defeitos, e depois trazendo aqui para a igreja, para todo mundo ficar sabendo, ainda me dá um castigo que vai de 30 dias a 1 ano, e ainda se for muito feio o que eu fiz, a igreja vai me castigar mesmo e mandar embora da igreja. Disciplina é algo mais do que isso. Na verdade, Jesus nunca mandou a gente fazer isso. Nunca mandou. Nem o manual da igreja. Nós precisamos entender o que é doutrina, para não ser arrastado por lobos vorazes que estão destruindo a igreja de Deus por aí, tentando resumir a mensagem linda que Deus confiou a essa igreja a um conjunto de regras, de coisas que você faz ou deixa de fazer. A igreja é muito mais do que isso. Deixa eu tentar resumir para você aqui agora quais são as coisas que nós adventistas cremos. Eu não sei quantos sabem, quantas doutrinas temos na igreja adventista, alguém sabe? Quantos acham que é 28? Levanta a mão. Muito bom. Então deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui agora. Na verdade, nós temos 6 doutrinas. São 6 doutrinas básicas. Dentro dessas doutrinas, temos algumas crenças fundamentais. Crenças que regem a nossa vida aqui. E essas crenças são 28. 28 coisas que cremos estão selecionadas e arranjadas dentro de 6 doutrinas básicas. Deixa eu resumir para você entender. É importante você saber para você não ser arrastado por lobos vorazes por aí. Primeira doutrina que a igreja adventista tem. Doutrina de Deus. Doutrina de Deus. A doutrina de Deus diz o quê? Tem 5 crenças fundamentais nessa doutrina de Deus. Primeiro, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Ele. Única base de regra e fé. Ela que rege nossa vida, nossa esperança e tudo mais. Nós cremos em um Deus triuno. E só porque usamos a nomenclatura Trindade, tem gente falando coisas que nós não cremos. Cremos no Deus o Pai. Cremos em Deus o Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, como a Bíblia o apresenta e o chama de Filho. Cremos em Deus o Espírito Santo.
Nossas 5 crenças fundamentais que regem essa doutrina de Deus. A segunda doutrina que nós temos é a doutrina do homem. Tem apenas 2 crenças fundamentais nela. Nós cremos na criação, do Deus, o Criador do céu e da terra, e cremos na natureza pecaminosa humana, uma natureza mortal, que está esperando a vida eterna quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus. Cremos numa natureza pecaminosa que depende de Cristo Jesus para se vestir da santidade que vem dele. Não seja enganado por aí. Terceira doutrina que nós temos. Doutrina do quê? Doutrina da salvação. Doutrina da salvação tem um pouquinho mais. Doutrina da salvação é a nossa terceira doutrina e ela tem 4 crenças fundamentais. Ela fala do grande conflito entre o bem e o mal. Ela fala da vida, morte e ressurreição de Cristo. Ela nos diz que nós precisamos ter uma experiência profunda de salvação com Cristo. E fala que nós devemos crescer com Cristo todos os dias. É isso que a Igreja Adventista ensina, não outra coisa. A próxima doutrina é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é a que mais tem crenças fundamentais. São 7. Diz o seguinte: nós cremos em uma igreja comissionada por Deus para atingir o mundo. Cremos que somos o remanescente, com uma missão específica nessa terra, e por isso que nós vamos conversar sobre isso hoje. Cremos que essa igreja precisa estar unida como um corpo. Cremos no batismo, cremos na ceia do Senhor. Cremos que todos nós temos dons para servir a Deus. E cremos que Deus deixou o espírito de profecia como um dom para a igreja manter nos tempos finais. Por fim, nossa última doutrina é a doutrina dos últimos eventos. E ela possui, tem a vida cristã, né? A doutrina da vida cristã. A doutrina da vida cristã, nós cremos na lei de Deus, no sábado, na mordomia, na conduta cristã e no matrimônio e família. E essa é a grande questão, porque muita gente acha que doutrina é só a conduta cristã. Isso aqui é um detalhe daquilo que nós cremos. E por fim, nós cremos na doutrina dos últimos eventos. Ela possui 5 crenças fundamentais. O ministério de Cristo no santuário celestial, na segunda vinda de Cristo, a morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado e, finalmente, a nova terra. O que mais me impressiona nisso tudo é que essas 6 doutrinas, elas se ligam uma à outra, formando uma sequência maravilhosa e lógica daquilo que nós cremos. Veja só. Pena que ficou pequenininho, está dando para ler. Quando eu descubro a verdade sobre Deus, isso me leva a reconhecer a minha pecaminosidade, a minha humanidade. As 2 primeiras doutrinas. Reconhecer a grandeza de Deus e a minha pecaminosidade me leva a uma profunda necessidade da graça de Deus. Aquilo que Cristo Jesus fez por mim e experimentar a salvação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Isso me leva a juntar-me com outras pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Por isso existe a igreja, um grupo de pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, grupo de pessoas salvas por Cristo Jesus, para viver uma vida santa, diferente do mundo, e fazer a diferença nesse mundo, anunciando a grande esperança que eu e você carregamos. Essas 6 doutrinas são isso. Isso é a igreja adventista. E quando eu não entendo isso, eu começo a correr perigo. E o maior perigo que ronda hoje é pegarmos aspectos daquilo que nós cremos e separarmos desse conjunto que acabamos de ver. Porque é aí que os lobos vorazes entram. Começam a separar a mensagem da igreja, começam a fragmentar a mensagem da igreja e começam a fazer terrorismo na mente das pessoas com isso. Começam a reduzir a mensagem de Deus, que é linda e perfeita, dentro de um plano muito maior, que eu não tenho nem tempo para falar aqui, a pequenos aspectos da vida cristã. E começam a preocupar a vida das pessoas, ao invés de ajudá-las a vencer as tentações e os problemas que têm.
Começam a massacrar a mente das pessoas com sentimento de culpa. Olha, cuidado! Essa igreja não tem nada de santa, esses pastores não valem nada, esses líderes são cheios de pecado. E assim vão começando a colocar você num terreno de incerteza. E o inimigo te arrasta, sem você perceber. Por isso, cuidado em separar a mensagem de Deus do grande plano que Ele tem para você e para mim. Cuidado com esse tipo de mensagem. Não se deixe enganar. Deus é um Deus que leva tudo com muito carinho e com amor, e Ele escolheu você para isso. 3 perguntas me vêm à mente. Tá, pastor, mas afinal de contas, quem são esses remanescentes? O que é remanescente? O que é isso? Para falar a verdade, nesse mundo que nós vivemos, não está muito difícil de explicar o que é remanescente. Você tem que entender o que é o remanescente. Você tem que entender muito claro esta manhã quem são eles. E você tem que entender muito claro esta manhã qual que é a identidade deles. Qual é a marca que eles têm. E não é difícil entendermos no mundo em que vivemos o remanescente. Sabe por quê? A gente vive no mundo das minorias, né? É o mundo das minorias. O momento em que vivemos agora é o grande momento das minorias. E se entendêssemos isso, enquanto o inimigo está colocando as minorias de um lado, Deus está colocando a sua minoria do outro. O remanescente também é minoria neste mundo. Por isso é remanescente. A Bíblia descreve um pouquinho quem são esses remanescentes, como é que funcionam. Se você começa a perceber o remanescente de Deus quando o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no planeta, desde que o pecado tomou conta, o número de pessoas que escolheu amar, servir e obedecer a Deus é cada vez menor. Era tão pequenininho, que de repente Deus se viu num planeta inteiro com apenas uma família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos. A partir deles, Deus recomeça tudo. Mas, ainda assim, o homem continuou a se distanciar do plano de Deus. O coração humano não conseguia entender o que Deus queria. Mais uma vez, Deus precisa tirar Abraão e refazer a minoria. Uma palavra-chave para você entender o remanescente. Qual é? Deus, desde que o pecado entrou no mundo, vem chamando pessoas para viver ao lado dele. E essas pessoas que atenderam ao chamado tinham uma missão específica. Uma missão específica. De repente, no momento da história, esse povo ganha nome. Qual é o nome? Israel. Israel. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, e o verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. O que é lindo nessa mudança do nome de Jacó é que nesse momento Deus deu significado ao povo dele, o remanescente dele. Vocês não passam de pessoas pecadoras que vão passar a viver sob o meu nome. Então, todo aquele que se acha mais importante do que os outros não é remanescente de Deus. Porque o remanescente de Deus tem a convicção de que não passa de um pecador transformado por Cristo Jesus. Não passa de um pecador que depende de Cristo Jesus para poder viver nessa terra. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu sou uma nova pessoa por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor. Se eu não entender isso, eu não sou um remanescente de Deus. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O que é então o remanescente? O que é o remanescente? O Antigo Testamento ele usa a palavra remanescente para descrever 3 tipos de pessoas. Você vai encontrar no Antigo Testamento 3 tipos de remanescentes. O primeiro tipo de remanescente é o remanescente histórico. Qual que é aqueles? Aquele grupo de israelitas que se desviou, que se apostatou, que sumiu do Senhor, que se afastou do Senhor
e foi levado para o exílio. E lá no exílio, lá naquela terra, longe das suas esperanças, longe de tudo aquilo, trancafiados, longe de Deus, um grupo permaneceu fiel a Deus, mesmo fisicamente distante do santuário. Esse grupo, historicamente, é o remanescente de Deus. O Antigo Testamento fala de um segundo grupo, um remanescente fiel. Você encontra na mensagem dos profetas. Apesar de tudo estar desmoronando ao redor, eles estavam em pé. E o grande símbolo deles aqui é aquele homem lá do Monte Carmelo. Quem lembra o nome? Mas, Senhor, só eu estou aqui. Opa, só você não. Juntamente com você tenho mais quantos? Não dobraram os joelhos diante do mal. Ainda estão comigo, você não está tão sozinho assim. E um terceiro grupo, no finalzinho do livro, no finalzinho do Antigo Testamento, você já começa a perceber, principalmente o livro de Daniel, um terceiro grupo do remanescente de Deus. Pastor, o que é escatológico? Escatom tem que ver com os tempos do fim. Tem que ver com as últimas notícias, as notícias do tempo do fim. O Antigo Testamento, então, apresenta que Deus levantaria um restinho, o resto dele, nos momentos finais da história deste mundo. E o Novo Testamento apresenta para você e para mim esse restinho, começando por 12 homens. 12 homens. Ali começa Deus a separar o restinho dele, a formar o restinho dele. Um restinho que ao longo do tempo se perdeu. Um restinho que ao longo do tempo preferiu se juntar com Roma. E é isso que mais me preocupa. Quem são eles? O Novo Testamento apresenta esse último remanescente descrito pelo Antigo Testamento. Eles são chamados de o Novo Israel. E foi assim que nasceu a igreja cristã. O Novo Israel. Uma igreja que tinha tudo para refletir o caráter de Deus, mas foi se misturando com os conceitos pagãos e se afastou completamente do plano de Deus. Aí depois, mais tarde, Deus levanta os reformadores e finalmente faz um chamado a um povo. Não a uma igreja específica, a um povo que estava estudando a palavra de Deus, um povo que percebeu que 2 livros fantásticos descreviam exatamente os eventos finais e o que mais o povo deveria se preocupar: Daniel e Apocalipse. E ao estudar as profecias, esse povo se mergulhou completamente nos planos de Deus. Nós, adventistas, cremos que aquele texto que lemos, em Apocalipse capítulo 10, verso 10, de um livrinho que foi doce ao paladar, mas amargo no estômago, aquela euforia de perceber as profecias se cumprindo, a euforia de perceber que aquele era o grande momento, a euforia tomou conta do coração deles. Mas a decepção de 22 de outubro de 1844 tornou-se amarga. E enquanto muitos tentavam entender e outros desistiam, Deus disse: é necessário, verso 11, que profetizes outra vez. E Deus novamente reconstrói o seu remanescente, o seu restinho que escolheu fazer a vontade de Deus. Isso tem que ficar claro no meu e no seu coração. Se isso ficar claro, nós vamos conseguir entender qual é a identidade desse povo. Como é que eu identifico esse povo? Como eu identifico esse povo, esse remanescente, esse restinho de Deus? Só 3 coisinhas básicas para a gente identificar. Primeiro, esse povo tem o quê? Um chamado específico.
Então você, quando aceitou entrar num tanque batismal e ser batizado na igreja adventista, você estava dizendo: eu aceito ser chamado por Deus para uma mensagem específica do tempo do fim. Eu aceito ser chamado por Deus para fazer a diferença nesse mundo. Eu aceito ser chamado por Deus para ser diferente nesse mundo. Eu aceito ser chamado por Deus. Eu aceito o chamado de Deus. Você que está estudando a palavra de Deus conosco, nós não precisamos de mais membros na igreja. Nós precisamos de pessoas chamadas por Deus para fazerem a diferença aqui nesse lugar. Nós não precisamos de mais membros. A igreja não precisa de mais contribuição financeira. A igreja precisa de pessoas chamadas, convocadas, que aceitaram o chamado de viver uma vida diferente nesse mundo que nós vivemos. Pessoas que aceitaram o chamado de viver a contramão desse mundo. Pessoas que aceitaram o chamado de ser como Deus, enquanto caminham nessa terra. Segunda característica desse povo: eles possuem uma mensagem específica. Volte o texto de Apocalipse, capítulo 14, por favor. A mensagem é muito clara. Apocalipse, capítulo 14. O remanescente é aquele que aceitou anunciar a mensagem. Que mensagem? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? O Evangelho. Você aceitou o chamado de dizer para todo mundo que você é salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Então diga isso para a pessoa do seu lado: eu aceitei o chamado de dizer para todo mundo que Jesus me salvou. Eu aceitei o chamado de dizer para todo mundo que Jesus me chamou. Essa é a primeira parte da mensagem, viu? Porque a mensagem é um pouco mais profunda. Olha só como é que termina dizendo. Qual é a mensagem? Tendo o evangelho eterno para pregar a quem? Todos. Dizendo em grande voz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Você é salvo por Cristo Jesus para alertar as pessoas de que o juízo de Deus sobre o pecado está chegando. Terceira coisa. E fazer o que mais? Uma convocação ao mundo, a adoração a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Qual é o dia da semana que ele por si só anuncia essa mensagem, essa convocação de adoração? Quem sabe me dizer? Sábado. A prova de que meu Deus me criou é que o sábado existe. Eu não sou evolucionista, eu sou criacionista, por isso eu guardo o sábado. Consegue ficar claro isso no seu coração? Terceira e última característica desse povo: ele possui um estilo de vida diferente do mundo. Ter um estilo de vida diferente do mundo envolve muita coisa. Primeiro, envolve o meu cuidado pessoal para com o meu corpo. Aquilo que eu como, aquilo que eu visto, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Eu escolhi ser separado por Deus. Então, se eu aceitei ser um remanescente de Deus nessa terra, eu tenho que entender que eu estou atendendo a um chamado, que eu tenho uma mensagem eterna para anunciar, de salvação, de juízo e de esperança e de convocação e adoração a Deus, mas também tenho um estilo de vida a viver. O que me preocupa é que os lobos vorazes estão falando apenas do estilo de vida, mas de um modo hostil e desequilibrado. Nós temos sim que cuidar da nossa aparência. Nós temos sim que viver sem nenhuma gota de egoísmo
e sem nenhuma gota de... Qual é a palavra correta para eu não machucar ninguém? Esse gosto pela aparência pessoal, vaidade. Já que vocês disseram, eu vou falar. A gente não precisa disso. A gente pode ser simples. Ser o remanescente de Deus é não viver ostentando por aí uma vida que não precisamos dizer que temos. É ser simples. Ser o remanescente de Deus é cuidar com o que põe aqui nessa mente, porque é aqui que Deus fala comigo e com você. Ser o remanescente de Deus é não ter a mente suja com as coisas deste mundo. Ser o remanescente de Deus é cuidar com os relacionamentos, é amar, compreender. Ser o remanescente de Deus é viver para servir. Esse é o estilo de vida do remanescente. É como Cristo vive para servir. E esta manhã Jesus está convocando você e eu a refletirmos em nossa própria vida, antes de ficarmos pensando no todo. Eu aceitei o chamado? Eu estou levando a mensagem? Meu estilo de vida é egoísta, centrado em mim mesmo, ou na salvação de outros, no bem dos outros? Estou mais preocupado com os meus prazeres pessoais, mais preocupado com o eu, ou estou mais preocupado com o reino? Ser o remanescente de Deus é um privilégio. Mas, se eu não entender que eu tenho que viver à sombra da cruz, eu posso fazer tudo certinho. Sabe o que está me preocupando? Está uma onda por aí, da pregação do comportamento. Vida cristã é o seu comportamento. É óbvio que o seu comportamento tem que cuidar, sim. Mas uma vida de bom comportamento, desconectada da cruz de Cristo, é somente uma boa pessoa andando neste mundo. O meu comportamento tem que ser o reflexo da minha vida com Cristo Jesus, o meu Salvador. Todo mundo tem que ver que o meu jeito de me vestir, o meu jeito de falar, o meu jeito de me comportar, as coisas que falo, as coisas que penso, são um reflexo do que Cristo Jesus faz e fez por mim todo dia. É o todo. Deus está chamando você essa manhã. Deus está chamando você para ser um discípulo dEle, para ser o remanescente dEle. Não simplesmente para poder viver 28 doutrinas ou ensinamentos que uma igreja tem. Ele está chamando você para os momentos finais da história deste mundo. Esse momento em que eu e você vivemos são os últimos momentos da história deste mundo. E Deus está tentando acordar você e eu para dizer o seguinte: parem de sonhar com as coisas deste mundo. Eu tenho sonhos maiores para vocês. Parem de se preocupar só com vocês mesmos. Passem a perdoar mais. Parem de viver o mundo da vaidade, aquele mundo preocupado com a aparência. Vocês não precisam disso. Vocês são lindos porque eu salvei vocês. A sociedade vai oprimindo vocês com estilo de vida, com padrão de vida, com um jeito de ser que eu nunca sonhei para vocês. Eu só sonhei olhando para vocês com um sorriso nos lábios. É só isso que eu preciso. Eu só preciso ver vocês sorrindo apesar das turbulências e dos problemas deste mundo. E assim vocês vão provar que eu sou o Deus de vocês. Você aceita o chamado nesta manhã? Você aceita o chamado de ser o remanescente de Deus? Existem inúmeras outras características do remanescente. Eu só coloquei 3 aqui que são as básicas e o resto depende disso. Não tem nem tempo para isso. Você aceita ser um remanescente de Deus nesse mundo? Porque vai chegar o momento em que igreja adventista do sétimo dia não vai mais existir.
E eu te garanto que apenas ser batizado na igreja adventista, apesar de crermos que somos o remanescente de Deus com a mensagem específica para o tempo do fim, ser um adventista do sétimo dia não é garantia de nada para você nem para mim. Você tem que escolher ser um remanescente de Deus, chamado por Ele para viver diferente neste mundo e anunciando uma mensagem específica. Chamado para viver a contramão desse mundo. As pessoas estão preocupadas com coisas que você não está. A televisão está dizendo para você se preocupar com coisas que você não precisa. A mídia está te movendo a comprar coisas que você nunca precisou. E Jesus ainda está de braços abertos, convidando você a ser o remanescente dele, a ser diferente, a fazer a diferença. Que tal você avaliar o seu coração essa manhã? Que tal você avaliar o seu coração essa manhã? Você tem sido o remanescente de Deus no seu dia a dia? Você deseja ser construído por Deus esta manhã para ser o remanescente de Deus enquanto você caminha nesse mundo? Posso convidar você a cantar um hino comigo que me convida a ser o remanescente de Deus? O título é Jesus, Pastor Amado. As palavras deste hino vão dizendo quem é o remanescente de Deus. Eu quero ser. E você? Você deseja ser o remanescente de Deus? Você aceita o chamado? Garanto que não vai ser fácil ir na contramão desse mundo, mas você aceita o chamado? Você aceita dizer para todo mundo quem é Jesus, o que Ele fez por você e que Ele está voltando? Você aceita viver o estilo de vida de Deus, que é diferente do estilo de vida desse mundo? Você aceita isso? Você aceita do fundo do seu coração? É muito sério o que eu vou perguntar agora. Você aceita deixar a sua vaidade de lado? Você aceita deixar os seus caprichos pessoais de lado? Você aceita deixar o seu egoísmo de lado para ser o povo de Deus que vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu? Você aceita? Você sabe o que significa isso? A entrega que você está fazendo não é a mim, é a Deus. Se você quer fazer isso, cante comigo esta canção enquanto você fica em pé e diz: Senhor, eu quero ser o teu povo nessa terra. Querido Deus, nos perdoe se temos permitido que o nosso egoísmo, o nosso eu, nossa vaidade, nossos caprichos pessoais tenham nos colocado diferente do estilo de vida do remanescente que o Senhor chamou para fazer a diferença nesse mundo. Nós adventistas cremos que o Senhor nos chamou num momento específico na história deste mundo, não para sermos melhores do que os outros, mas para despertarmos o mundo e convocarmos pessoas de todas as nações, de todas as religiões, de todas as denominações, a serem semelhantes a Ti. Senhor, às vezes é tão fácil a gente ficar preocupado com a gente mesmo, é tão fácil a gente se esquecer do motivo pelo qual existimos como igreja. Ficamos preocupados com as coisas que temos a oferecer, com os programas, com tantas coisas periféricas, que nos esquecemos de que o Senhor nos chamou para sermos diferentes deste mundo, que o Senhor nos chamou para andarmos na contramão desse mundo. Nós aceitamos o chamado, ó Deus, essa manhã. Aceitamos o chamado de sermos o teu povo. Aceitamos o chamado de pregarmos a mensagem que o Senhor nos confiou. Aceitamos o chamado de viver um estilo de vida semelhante ao do céu. Amém. Não é fácil, bom Deus. O Senhor sabe as tentações diferentes que cada um de nós temos aqui. Para alguns o problema é a maneira de se vestir, outros o problema é a maneira de falar. Outros o problema está no consumismo desenfreado, o outro naquela arrogância que esconde o dinheiro, que não tem coragem de servir ninguém. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos pecados, o Senhor conhece aquilo que afasta a gente do teu plano.
Por isso, em nome do Senhor Jesus, limpa-nos completamente esta manhã. Amém. Lava-nos no sangue do Cordeiro, para que possamos sair daqui purificados, limpos e renovados no Senhor. Amém. Que aceitemos fazer a diferença nesse mundo. Que as pessoas enxerguem nossa unidade, em nosso compromisso de vivermos ao lado um do outro. Que as pessoas enxerguem isso em nós e contemplem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.